Eu já vi de tudo nessa vida, mas ver que um cara da canhota sendo quebrado em um discurso, ainda mais onde? Lá no United States of America? É incrível. Mas, se você não sabe do que eu estou falando, acompanhe comigo neste vídeo depois da nossa vinheta. Potência! Bem-vindos ao Cristão Geek, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Sou o Vando Moura e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise que foi escrita no TED Park Place, claro, onde um comediante canhoteiro que era contra o presidente Trump ficou de cara ao conversar com ele. Meu querido, as coisas estão mudando. Bill Maher surpreende fãs com opinião surpreendente sobre o presidente Trump após jantar na Casa Branca. Só para que fique bem claro, ele é totalmente canhoteiro, tá bom? Ele é tipo o Sentanella, só que com requintes de finesse. Só que o Sentanella é um monte de... Você devia ser cancelado. Em uma reviravolta inesperada que surpreendeu tanto o público quanto os observadores políticos, o comediante político Bill Maher, canhoteiro, um democrata de longa data, ofereceu um relato excepcionalmente positivo de seu recente jantar com o presidente Donald Trump, descrevendo a noite como não apenas civilizada, mas surpreendentemente agradável. Eu fico imaginando os canhoteiros quando leram esse artigo nos Estados Unidos. O que esse povo deve ter gritado, o que esse povo deve ter usado o Blue Sky, o Twitter para ficar louco e colocar os demônios para fora, não está escrito. Maher ou seja qual for o inglês, não interessa, de 69 anos, é o apresentador de longa data do Real Time with Bill Maher, da HBO, um talk show semanal noturno conhecido por sua mistura de comédia, entrevistas e comentários políticos. Ao longo dos anos, Maher construiu a reputação de ser uma voz liberal assumidamente, frequentemente zombando de figuras republicanas com sátiras mordazes. Sua rivalidade com Donald Trump tem sido especialmente acirrada, com Maher rotineiramente zombando do presidente, classificando-o de nazis e autoritário, enquanto Trump retrucou, chamando Maher de vagabundes e idiotes desprezível. Por que você fala as palavras erradas? Porque se eu falar da forma correta, o YouTube corta o alcance do vídeo, o ser inteligente. Apesar desse histórico, a trajetória recente de Maher assumiu um tom mais independente, embora ainda se identifique como um democrata liberal. Maher tem criticado veementemente a guinada para a extrema canhote da política americana. Ele se manifestou contra questões como a competição masculina em esportes femininos, a captura ideológica de instituições acadêmicas e o que ele
chama de Revolução World. Ele também entrou em conflito com os apresentadores do The View, questionando suas opiniões tendenciosas e a nova ortodoxia do pensamento progressista. E aí você me fala, um cara que é a favor da canhotada americana, que é contra o Trump, mas ele é contra as coisas que são propagadas pela canhotada americana. Merece ou não merece? Muitas e muitas palmas. Embora as convicções políticas fundamentais de Maher não tenham mudado, sua recusa em seguir a linha ativista gerou reações negativas de muitos em seu próprio partido. Antes considerado uma voz confiável da canhotada, Maher agora se vê rotulado por alguns como centrista, embora insista que foi o movimento político que o mudou, não ele. Foi nesse contexto que seu encontro com o presidente Trump aconteceu. E foi por isso que pegou tantas pessoas desprevenidas. No episódio de 11 de abril do Real Time, Maher abriu o programa com um longo monólogo relatando sua visita na Casa Branca em 31 de março de 2025. O evento contou com a presença de Kid Rock e Dana White, do UFC, como convidados, mas foi a interação de Maher com Trump que roubou os holofotes. Maher revelou que Trump não apenas pediu sua opinião sobre questões importantes como o acordo nuclear com o Irã, sobre o qual eles discordavam, mas também ouviu com calma e não atacou. Abre aspas. Ele não ficou bravo, nem me chamou de lunático, de canhoteide. Ele absorveu tudo, disse Maher. Eu fico imaginando o que na cabeça desse nosso querido progressista de canhota deve ter passado quando o Trump não rebateu nenhuma ofensa dele. Eu acho que foi mais ou menos assim, ó. Você que é foda. Falei, realmente. Como é seu nome? Laranjaman bugou a mente do progressista. Só tenho isso para falar para você. O apresentador de talk show de tendência liberal e crítico de longa data do presidente admitiu ter vindo munido de uma lista de insultos antigos de Trump dirigidos a ele, incluindo safade, idiote, desprezível, que, em tom de brincadeira, pediu a Trump para autografar. Para sua surpresa, Trump o fez rindo. O comediante também compartilhou sua surpresa com o senso de humor de Trump. Abre aspas. Só para começar, ele ri, declarou Maher, incrédulo. Eu nunca tinha visto rir em público, mas ele ri, inclusive de si mesmo. E não é falso. Acredite, como comediante há 40 anos, eu reconheço uma risada falsa quando a ouço. Fecha aspas. Ele passou a comparar Trump com outras figuras poderosas que conheceu. Abre aspas para Maher. Já conversei muitas vezes com pessoas importantes que são muito menos conectadas, disse ele. Pessoas que não olham nos olhos, pessoas que não ouvem de verdade porque
só querem ir direto para o próximo assunto. Pessoas cuja reação às coisas que você diz simplesmente não faz sentido. Nada disso com ele. Fecha aspas para Maher. Maher chegou a mencionar que Trump lhe deu um maço de seus icônicos chapéus vermelhos de campanha, distribuídos em uma sala outrora associada a escândalos durante os anos Clinton, mas disse não ter sentido pressão para se juntar ao movimento político do presidente ou tirar uma foto usando o chapéu ou boné. À noite, enfatizou: não foi uma conversa política, mas uma troca rara e inesperadamente humanizadora. Eu só tenho algo a dizer para você que rotula todo mundo que é da direita, chama de fasciste, chama de homofóbicos, chama de tudo que é coisa imbecil, mas não sabe nem o significado. Pega o exemplo do Maher, senta com alguém que pensa o contrário de você, para você ver se essa pessoa é tudo isso que você fica rotulando durante anos e anos lá no X. Senta para conversar. Sabe o que você vai receber? Você vai receber uma aula. É igual o tal do nazi, vocalista do Ira. O que aquele cara falou de goma num show aqui? Foi Contagem? Acho que foi Contagem. Contagem aqui em região metropolitana de BH. Aquele ser foi lá e falou um monte de fezes! Fezes! Com Z, tá, seu analfabeto? Tipo, fim da anistia e por aí vai. E adivinha? Mandou o público embora. Só que ele se fufou bonito. Sabe o que é bonito? Ele ia fazer uns shows aí na região sul do Brasil, a região mais direita que existe dentro do território brasileiro. Sabe o que ele teve a coragem de fazer? Ele fez um videozinho, talvez um podcast, sei lá, e disse que se alguém falar mal dele, ele vai descer a porrada. Então ele tá ferrado. Porque ele vai ter que descer a porrada em mais ou menos umas 110, 120 milhões de pessoas. Já imaginou, nazi, você tentando bater em 120? Você não tem o shape não, meu querido. E você não tá com a idade mais para querer sair na mão com alguém. Tá bom? Boca aberta. O choque final veio quando Maher refletiu sobre o contraste entre o comportamento privado de Trump e sua imagem pública. Um louco não mora na Casa Branca, disse Maher em resumo. Uma pessoa que interpreta um louco na TV com frequência mora lá. O que eu sei é que um merda, mas não é tão foda quanto eu pensava. Maher teve um choque cultural e um choque emocional que gerou, sabe pra ele o quê? Eu tenho o que dizer. Emotional damage! Pois é, meus queridos e queridas. Bill Maher saiu desse encontro com o Trump com a visão totalmente mudada sobre o seu presidente. Mas e você? Se você tiver uma oportunidade sendo você, de um lado ou de outro, você teria a ousadia de sentar com a pessoa que pensa diferente de você para um debate? Sim ou não? Vamos debater, sim, meus queridos e queridas, democraticamente na aba dos comentários, tá bom? Você está vendo o QR Code à sua direita e a chave Pix, ou melhor, Live Pix à esquerda? Se você quiser fazer uma doação de qualquer valor para o canal, é só você apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece à sua direita, ou então você pode fazer uma doação direto para a chave Live Pix que aparece na sua esquerda. Ou você pode fazer o seguinte: se você quiser se tornar um patrocinador e um apoiador aqui do canal, é só me chamar no e-mail profissional que está na descrição deste vídeo, tá bom?
Um beijo. Fiquem todos com Deus. Sendo você de direite ou canhote, fiquem todos com Deus. Até mais. Valeu. E só lembrando que esse canal aqui é democrático.